God of War Ragnarok saiu tem um pouco mais de 2 semanas, então agora que eu analisei com mais calma e tive esse meu tempo de gameplay, eu vim aqui dizer pra vocês se o jogo atendeu às minhas expectativas, que eu citei no vídeo passado de God of War, e se ele realmente pode ganhar o jogo do ano. Então vamos à análise. Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz. Como eu já disse no começo desse vídeo, eu joguei God of War Ragnarok no dia do seu lançamento, no dia 9 à meia-noite, e eu tive em torno de 50 horas de gameplay para fazer o 100%. Então nesse vídeo eu vim dizer tudo o que eu achei, citando os principais pontos que eu quero citar. Então eu já aviso que esse vídeo pode ter alguns spoilers sim, e vai ter, porém eu não vou citar coisas muito absurdas da campanha. Vão ser spoilers leves, que não vão estragar a sua experiência. Então pode ficar tranquilo e despreocupado que não vai afetar a sua gameplay, caso você não tenha jogado. Eu imagino que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, então eu vou tentar falar de cada ponto bem breve, de forma dinâmica, para que seja o mais rápido possível, sem que perca a qualidade. Bom, então vamos começar falando sobre os 9 reinos. O conceito do God of War Ragnarok, ele desde o início foi feito para você explorar os 9 reinos. E cada reino no God of War Ragnarok ele é muito único, tanto os do jogo passado quanto os desse jogo, e tudo isso afeta no seu ritmo de gameplay, que eu já vou falar também. Mas é importante vocês saberem que cada reino tem a sua personalidade, tem a sua paleta de cor, tem seus inimigos, tem sua vegetação, tem suas próprias missões, tanto de campanha quanto de secundária, e os reinos estão incríveis, galera. Realmente você consegue passar nos 9 reinos desse jogo, e cada reino é um melhor que o outro, com destaque para Vanaheim e também para Asgard, que estão maravilhosos. E o ritmo desse jogo funciona de seguinte maneira: cada um desses 9 reinos fazem parte da história, então quando você vai explorar um, ele tem o seu arco de missões. Fica bem dinâmico a questão da exploração com a história, com o ritmo do jogo. É muito bacana a maneira que eles conseguiram lidar com isso. Por exemplo, logo no início do jogo você vai para o reino dos anões, né, Nidavellir. E lá é o reino que você acha o Tyr. Isso é logo no começo do jogo, tá? Fica tranquilo. E nesse reino você vai fazendo missões e conversando com NPCs para saber sobre o Tyr, enquanto você explora o reino. E você descobre que o Mime fez algumas coisas lá, e isso leva para uma missão secundária. É um ritmo em que a história flui e você explora os reinos. E tudo isso de forma orgânica, você não se sente preso em ter que fazer sua campanha, você também não se sente cansado em querer explorar os reinos. Na verdade, você quer realmente explorar os reinos, tanto para ficar mais forte, e também porque cada reino é muito interessante. Você quer saber qual que é a fauna, qual que é a flora de cada reino. Eles criaram animais e inimigos específicos em cada reino que condizem com o seu tema. Eu lembro que no Reino Entre os Reinos, a gente vê uns bichinhos bem de longe, e aí você tem uma explicação sobre eles, mas você não consegue ver direito. Mais na frente do jogo você vê que é um bicho enorme, e depois eu falo isso no vídeo. Mas é muito interessante como eles fazem essa dinâmica. O ritmo do God of War Ragnarok, ele é muito mais acelerado do que o do God of War de 2018. Eu gosto de dizer que ele fica com a velocidade do ritmo do God of War 3, que pra mim é o ritmo perfeito, mas sem descartar a narrativa do God of War de 2018. É um meio termo entre essas duas, que ficou muito bacana de verdade. O God of War Ragnarok, como a gente já sabia, iria ser o fim da saga nórdica, então eu tava com medo de ficar um jogo corrido e ter que acontecer muita coisa durante um curto espaço de tempo, ou ficar um jogo muito lento e não finalizar cada ponta solta. Mas não aconteceu. Como o ritmo desse jogo é mais acelerado que o do God of War de 2018, ele não fica monótono em nenhum momento. As coisas vão acontecendo do começo ao fim, e logo nas primeiras 2 horas de jogo, você já vê que o jogo é bem frenético. Mas ao mesmo tempo eles não descartam a narrativa. E por que que isso acontece? Bom, eu gosto de fazer a comparação que o God of War de 2018 e o Ragnarok são a mesma obra. Pensa neles como uma temporada de uma série, onde o God of War de 2018 são os primeiros episódios da série, onde eles apresentam os personagens, como Atreus, o Mimir, a Freya, apresentam o mundo, como funcionam os reinos, apresenta também as histórias dos vilões, novo conceito de gameplay e tal. E o God of War Ragnarok, ele é mais pro fim da série, meio e fim da série, onde você já conhece os personagens, você já conhece o mundo, então você não precisa explicar nada, apenas que a trama se desenrole. O God of War de 2018 é o começo da série e o Ragnarok é o meio e fim, tudo isso numa temporada,
onde não fica corrido e nem deixa nada sem respostas. Pelo menos não as pontas soltas que eles deixaram como gancho para o próximo jogo, caso tenha um dia. Me agradou muito esse novo ritmo de jogo e eu acho que vocês vão curtir também. Agora, galera, vamos falar um pouquinho da questão do combate, que também me chamou a atenção. O combate, ele teve algumas melhorias que foram um pouco pequenas, porém elas fizeram total diferença na minha opinião. Como o fato de você colocar um elemento na sua arma antes de iniciar o combate, para você já chegar tendo vantagem, deixando seu machado com gelo ou suas lâminas com fogo, e a nova forma de gameplay, onde você pode interagir com o cenário, jogando pilares nos inimigos, tacando pedra, tudo isso mudando a sua forma de jogar aos poucos, adicionando mais variedade para o combate. E também me chamou muita atenção a questão dos escudos. Porque no vídeo passado eu lembro que eu falei que o escudo pra mim era só defender e dar parry, e realmente não era muito mais que isso. O combate do escudo no jogo passado eu nunca usei direito. Mas nesse jogo você tem o combate do escudo da forma que deveria ter sido desde o início, com várias classes diferentes do escudo. Para aqueles que gostam de um escudo mais parrudo e ficar só defendendo sem tentar dar parry, você tem esse escudo. Para aqueles que gostam de dar parry e não gostam de um escudo muito lento, você tem esse escudo também. Se você der parry, você será bem recompensado. Tem escudo que você pode usar um dash para ir para cima do inimigo, então tem muitas variedades de escudo. Eles adicionaram uma mecânica no combate também, de uma aura azul que aparece no inimigo quando você está enfrentando em determinado momento do jogo, onde você só consegue parar o golpe do inimigo usando o escudo. E você faz isso de uma forma automática. Cara, quando você vê aquela bolinha azul de um inimigo, de um boss, que ele tá pedindo pra tomar um golpe de escudo, e quando ele toma esse golpe de escudo, geralmente ele fica atordoado e você pode descer o cacete, cara, você vai com sangue no olho pra usar o escudo. E isso é automático, é orgânico. Você só usa o escudo, você não se sente obrigado a usar o escudo. Você automaticamente nesse jogo tem que defender mais, independente da dificuldade. Se você der parry, você vai ter vantagem. O golpe do círculo azul é muito útil no combate e tem entre inimigos e bosses, ou seja, toda a adição que eles fizeram no escudo melhorou em muito o combate dele e o combate no geral. Agora, em questão de arsenal, lembra que no jogo passado eu falei, pô, é bacana que a gente tenha o machado e a blade, mas são poucas armas. No jogo de 2018, isso não me afetou tanto. Eu queria que tivesse mais armas, mas não necessariamente ficou chato. Porque já que no jogo passado você é apresentado a todo um universo novo, toda uma nova forma de gameplay, e você inicia de machado, você já inicia com uma arma nova das outras da franquia. E depois você pega as blades. Mas eu senti que poderia ter mais arma, eu ficaria feliz pelo menos. E nesse jogo eles fizeram isso, com a revolução do escudo também e com uma arma nova. A arma nova em questão é uma lança, que tem um visual muito parecido com uma lança que você já tinha usado no God of War Ghost of Sparta, que é uma lança espartana, a lança que o Kratos usava na infância. E a lança desse jogo tem um visual muito parecido com ela. E toda a história de como você faz essa lança na campanha é muito maneira. O combate da lança é muito bacana, tanto os golpes, tanto a utilidade dela, de você poder roubar um elemento do inimigo. Você está enfrentando um inimigo de veneno, você consegue tirar o veneno e colocar na sua lança para envenenar o inimigo também. É muito maneiro isso. Na minha opinião, ela é uma arma secundária. Não é uma arma que você vai querer ficar usando como o machado e as blades. Porém, ela tem a sua importância no combate. Tanto que um boss da campanha você só faz se você tiver a lança. Em alguns casos, você tem que usar a lança no combate, assim como as outras armas, porque a rotatividade de armas nesse jogo, ela é muito diferente e você realmente usa as três armas, onde você tem inimigo que é melhor matar de blade, é melhor matar em machado em alguns casos, e é melhor matar de lança em alguns casos. Mas voltando a falar da lança, ela é muito interessante que você use no combate contra dragões e contra aqueles elementais rúnicos, porque o dragão você só consegue derrubar ele do ar com um golpe de lança, e aí você desce o cacete no dragão quando ele cai, porque ele cai todo ferrado. E também nesses elementais rúnicos, onde você tem que destruir aqueles totens que realmente precisa destruir rápido antes que ele se regenere, e a lança é a melhor opção para mim, na minha opinião. E questão de exploração dela também, você tem uma filtragem dos 9 reinos, onde você tem que voltar neles para explorar se você quiser fazer 100%, e novas áreas só são descobertas com a lança, tanto em abrindo caminho, tanto em fazendo um parkour com a lança. E o Kratos ele tem uma maestria e toda uma história boa com a lança, porque a lança, se vocês não sabem, é a primeira arma de um espartano. É a primeira arma que eles treinam. Ele é um mestre em todas as armas, mas a lança foi a primeira dele.
É muito maneiro que eles deram essa atenção e colocaram ela com um design bem parecido com o de Esparta. Eu gostei muito dessa arma. Outra coisa bem bacana que eles fizeram é que o combate nesse jogo tá bem mais dinâmico. Tem inimigo que tá te batendo de outro andar e aí você sobe lá e desce a porrada nele. E aí aparece um inimigo lá embaixo e você pula lá embaixo de novo e desce o cacete nele também. Então assim, você tem um combate sempre muito ampliado que explora bem os cenários do jogo. E cada reino tem um estilo de combate diferente. Onde alguns reinos você vai ter um combate mais fechado, tipo nas minas de Nidavellir. Ou então combate mais amplo, como a Cratera, lá em Vanaheim. Então é bem bacana essa diferenciação dos mapas com o combate. Um combate que explora o cenário é um combate rico. E todas essas pequenas mudanças, para mim, enriqueceram muito o jogo e enriqueceram muito o combate, renovando ele e não deixando repetitivo em momento algum. Agora falando em relação aos inimigos, galera, os inimigos desse jogo, uma coisa que eu falei no vídeo passado que eu não gostei tanto foi que o jogo passado não teve tanta variedade de inimigo. Teve uma variedade boa, mas comparado a outros jogos da franquia, não conseguiu agradar todo mundo. Mas o que pecava mais era na questão dos bosses. E os bosses desse jogo são sensacionais. Eles são apresentados desde o início do game, cada um tem sua história, cada um é de um jeito. Todo combate com boss é muito diferente, mas assim, muito diferente. Lembra daquele inimigo que eu falei que a gente vê lá de longe no Reino entre os Reinos? Ele vira um boss que a gente enfrenta em Vanaheim. O nome dele é Nidhogg. Eu nunca vi uma boss fight desse jeito em nenhum outro jogo. É um negócio inacreditável. Você tá lutando com um bicho na sua frente e os golpes que ele tá fazendo, a forma que ele tá se movimentando e te atacando, é um negócio que você não acredita que você tá vendo. Ainda mais no Play 4, onde eu joguei. Ele fica dentro de uma fenda, tipo, ele não sai da fenda. Ele fica te atacando de lá de dentro e ele teleporta e ele abre uma fenda e joga um monte de golpe em você. Cara, é sensacional essa luta. E as lutas desse jogo são assim. Tem uma gigante que a gente acha lá em Jotunheim, que é muito maneira a luta contra ela também. Tudo isso vai se inovando e você cada vez quer enfrentar um boss novo e um boss é mais maneiro que o outro. Não tem essa repetitividade de trolls que tinha no jogo passado. Na verdade, os trolls aqui são uma coisa secundária. Você enfrenta eles só na exploração se você quiser, porque nem para porcentagem eles são importantes, só se você realmente quiser. E fato curioso que o primeiro troll que você acha na campanha, o Kratos faz isso aí. Get up! Father! A troll? Parece que eles realmente ouviram as críticas dos fãs. Isso é muito importante para uma empresa, para que ela tenha mais credibilidade, mais amor dos fãs e o jogo fique cada vez mais incrível. E claro, para eles, venda mais e mais. Ah, e eu nem preciso falar da boss fight com os deuses Aizi, com o Thor e com o Odin, que elas são maneiríssimas e vocês vão adorar quando vocês verem ela. Eu não vou deixar na tela aqui não, mas quem quiser pode procurar aí, Kratos vs Thor, Kratos vs Odin. Vocês vão gostar muito das lutas, eu tenho certeza. Agora a variedade de inimigo, galera. Essa aqui é muito maior que no jogo passado, mas assim, eu acho que é a maior variedade de inimigo que o God of War já teve. Diferente do jogo passado, que eu acho que foi a menor, esse foi a maior. É praticamente umas 5 ou 6 vezes mais que o jogo passado, é muito inimigo mesmo. Como eu falei, cada reino tem seu inimigo e eles são diferentes em cada reino. Por exemplo, no jogo passado a gente tinha os Elfos Escuros, lá no reino de Alfheim. Nesse jogo você também tem eles. Ou seja, tem reaproveito de inimigos antigos sim, mas você também tem inimigos novos, como os Elfos de Luz, que no jogo passado eles eram pacíficos, mas a gente viu que não era bem assim, né? A guerra era sempre contínua entre a luz e as trevas. Então você vê que você revisita os reinos e os reinos estão diferentes, mesmo que você já visitou, eles estão diferentes. E cada reino tem o seu inimigo e a variedade é enorme. Todo reino tem inimigo diferente e toda vez você vê um inimigo novo. Isso é o que faz variar bastante o combate também. Outra coisa que faz variar bastante é que cada inimigo você finaliza de uma forma muito brutal. E dependendo da arma que você tá na mão, vai ser uma animação. Por exemplo, se eu tô matando um inimigo de machado, o Kratos vai matar o inimigo de machado quando você finalizar ele. Se você pegar a Blade, o mesmo inimigo, o Kratos agora vai finalizar de Blade, não de machado. O mesmo inimigo. E mesma coisa com a lança. Então cada inimigo ele tem, pelo menos desses inimigos não é padrão,
3 animações diferentes, porque você tem 3 armas diferentes e cada animação é muito brutal, é maneiro demais. Agora, galera, vamos falar um pouco dos personagens desse jogo, porque esse jogo tem muito personagem. Eu também acho que é o God of War que tem mais personagem apresentado durante um jogo. Mesmo no God of War 3, que você enfrenta todo o panteão grego e conhece outras pessoas ao longo da sua jornada, esse aqui tem bem mais e bem mais mesmo. Mas vamos falar dos personagens clássicos primeiro, pelo menos os clássicos do jogo passado, para mostrar o quanto eles melhoraram e depois eu falo um pouco dos novos. Vamos fazer a menção honrosa aqui pro Mimir. O Mimir ele continua excelente, ele tem histórias mais interessantes nesse jogo e ele tá engraçadíssimo também. O Mimir tá do jeito que a gente gosta e pra mim é um personagem muito querido, não tem jeito, o Mimir é sensacional. Temos o Atreus que eu no vídeo passado queria ter visto a evolução dele. Nesse jogo deu pra ver que ele evoluiu bastante, não só por estar mais velho, mas ele também tá mais maduro mesmo, mais poderoso. Tem trechos do jogo que você joga só de Atreus, fazendo missões com ele. E as missões do Atreus são muito importantes para a história. A história não gira só em torno do Kratos. Ela gira em torno do Kratos, ela gira em torno do Atreus. E em como esses dois estão tentando lidar com Ragnarok. O Atreus tem missão que ele quer tentar fazer paz com a Freya, explorando em Jotunheim, missão que ele tá em Asgard. O Atreus sozinho, ele tem esse destaque, ele tem seu próprio combate, sua própria gameplay com o arco e com as magias. E é muito interessante a gameplay dele, muito diferente da do Kratos, porque o Atreus não é um cara forte, né? Mas ele tem a sua habilidade com o arco, que tá melhor nesse jogo, e tem a sua maestria também com a magia. Então ele evoluiu bastante para a história sim, porque agora ele coloca a gente em conflito várias vezes com a sua forma de pensar, até por conta da puberdade ele tá muito chato em algumas partes também, mas é normal, ele já era assim do jogo passado, e nesse jogo ele ficou um pouquinho mais chatinho, mas sempre querendo fazer a coisa certa, só que da forma errada. Mas eu gosto do Atreus, eu vou passar um paninho pra ele. Agora, galera, em relação a Freya ela teve um arco muito maneiro nesse jogo. Eu já sabia que ela não ia matar o Kratos, pelo menos eu imaginava isso, mas a forma com que fizeram o arco dela e para eles se entenderem foi, para mim, acho que a melhor maneira possível, porque é muito da hora o diálogo que você tem entre o Kratos e a Freya, que o Kratos começa a se abrir e falar que ele também já teve uma filha que morreu lá na Grécia e que ele entende a dor de perder um filho. Então tem diálogos bem interessantes e ela começa a entender um pouco o lado do Kratos também. E vê que ele não tem total culpa sobre a morte do Baldur. É mais culpa do Odin, não do Kratos. E ela em trechos do jogo é muito importante, porque ela te ajuda. Em momentos que o Atreus está longe, por exemplo, ela fica com o Kratos lá e ela vira a pessoa que te ajuda no lugar do Atreus. E esse jogo tem várias rotatividades de personagens que te ajudam, não só o Atreus e Kratos. Agora é Kratos e Freya, é Kratos e Brock, é Atreus e Angrboda, é Atreus e Sindri, sabe? São vários companions que você tem. Não só Kratos e Atreus, é uma jornada muito maior que isso. Os anões também, eles passaram de ser personagens de lojinha, que você só encontrava às vezes, faziam umas missões secundárias, que eles já eram bem maneiros, mas nesse jogo eles ganharam uma carga dramática muito absurda, eles participam realmente da história. O desenvolvimento dos dois ao longo da história é muito importante, principalmente na parte final. E eu não vou falar muito da história desses dois, porque eles estão muito ligados à campanha, ligados a coisa impactante que acontece na campanha. Mas é muito maneiro ver a personalidade do Brock e do Sindri mudando e se moldando ao longo do jogo. E ver que eles são personagens grandes também. Não só personagens secundários, personagem da história. E os novos personagens, galera, como o Durlin, a Angrboda, o Tyr, o Thor, o Odin, o Freyr. Eles são todos muito maneiros, cada um tem a sua personalidade, a dublagem de cada um tá excepcional também. E todos eles têm parte importante na campanha. O Thor e o Odin nem se falam, pra mim são personagens que eles fizeram de uma forma excelente. Nunca em nenhum God of War você tinha visto um vilão ter tanta interação com o Kratos e com outro personagem como o Atreus, com o Baldur. Eles já tinham tentado fazer isso sim. Mas o Thor e o Odin, você vê eles de perto, você tem vários diálogos com eles. O Odin mesmo encontra o Kratos várias vezes no jogo. E os diálogos são muito maneiros. Aquela cena, logo no início do jogo, que chega o Thor destruindo a casa
E aí eles sentam e eles vão conversar em vez de brigar. E aí o Thor coloca o Mjolnir na mesa. E aí o Kratos coloca o Leviatã na mesa. E aí depois chega o Corvo do Odin e vem o Odin. Chega o Odin batendo na porta. E aí fica uma situação, uma conversa muito tensa. É uma conversa, diálogo tão da hora, tão bem pensado, que até essa parte do jogo não tem trilha sonora. Você fica tenso porque o Odin tá fazendo uma proposta de não ter guerra, mas você sabe que o Kratos não vai aceitar essa proposta ou vai dar alguma merda. Porque é logo no início do jogo, você, tipo, pô, 2 horas de jogo, eu zerei com 50, então eu sabia que ia ter mais coisa. E você fica nessa tensão, cara, é sensacional. Toda a cena que tem o Thor, toda a cena que tem o Odin foram muito bem explorados. A Angrboda me surpreendeu bastante também, um personagem muito maneiro. O Durlin também, sempre que ele aparece, eu adorei esse personagem. O Freyr, ele é totalmente diferente da Frey, ele é brincalhão, faz festa, ele gosta de bebida. E ele é muito importante na campanha também, em drama mesmo, muito no arco da Freya. E cara, cada personagem tem seu tempo de tela ideal, tanto o antigo quanto os novos, de uma forma que não ficou corrido e não ficou forçado em nenhum momento. Pra mim, fizeram o que eles tinham que fazer de acertar o tempo do jogo. Eu tinha muito medo disso, de eles não conseguirem acertar o tempo do jogo e fazer ou um jogo muito esticado, muito longo, ou fazer um jogo muito curto e a gente ficar decepcionado. Graças a Deus não tem isso. Agora galera, em questão de missão da campanha, você faz mais ou menos 20 horas de campanha e secundária, fazendo 100% do jogo, você tem, pra mim, as 50 horas, né? Eu zerei com 51. Então, se você fizer só campanha, você vai ter umas 20 horas de gameplay. Mas façam as secundárias são muito bacanas. Tem secundária que muda o mapa, como aquela baleia que você solta em Davelir, ou como aquelas 2 águas-vivas que você solta lá em Alfheim. Elas mudam o mapa e são histórias muito interessantes. Você tem vontade de fazer as secundárias. E você é bem recompensado também. Tem os colecionáveis do jogo, como aqueles corvos que já eram meio chatinhos de fazer. Mas nesse jogo eles estão lá, porém eles são em menor número e eles estão ao longo da sua exploração. No final do jogo você não vai ter que caçar muito mais corvo, porque não vai ter sobrado muito se você explorou direitinho e jogou a campanha. Tem uns livros que fazem referências e easter eggs aos outros jogos, e você sempre quer ver esse livro, sempre quer colecionar eles mesmo, porque é maneiro você ver qual que vai ser o próximo easter egg. Tem easter egg de Bloodborne, tem easter egg de The Last of Us, é muito maneiro. Em questão de conteúdo pro endgame, depois que você zera, bom, você tem as novas Valkyrias desse jogo, que são os Berserks, e cada Berserk é encontrado em um lugar diferente. A luta de cada um é bem maneira, principalmente uma luta tripla lá que me deu dor de cabeça. E também tem uma nova Rainha Valkyria, então assim, é muita coisa para fazer. Você tem exploração de reino, entre fechar umas fendas de reino, fechar umas fendas do Garm, vocês vão entender quando vocês acharem o Garm. Você tem os servos das estações, que o Ratatosk fala pra você pegar. Eu não falei do Ratatosk, mas é um personagem muito maneiro também. Você tem os filhos do Nidhogg, que também saem espalhados pelo reino. E, mano, é sensacional a forma que eles introduzem as secundárias e os colecionáveis do jogo, que tudo é muito maneiro de fazer. E os corvos, diferente do jogo passado, nesse jogo você tem uma boa recompensa quando você pega os corvos, que é uma gameplay muito interessante depois disso. Vale a pena você pegar. Se você não pegou no jogo passado, eu recomendo pegar nesse. Então galera, para finalizar, minhas considerações finais em relação a tempo de jogo. 50 horas para mim foi o tempo ideal, mais que isso já era um tempo que ia esticar muito, menos que isso ia ficar muito corrido, então para mim foi o tempo ideal. Tudo tá lá no seu tempo, tem muito conteúdo no jogo, pode ficar tranquilo. Em questão de bug, eu tive poucos bugs. Eu tive um bug visual na porta do Reino Entre os Reinos, que eu acho que já foi até corrigido, mas era um bugzinho visual, de nada. E em alguns inimigos, quando você ia matar, que o corpo deles às vezes sumia de uma forma diferente do que era para sumir. Mas em geral, nada demais não. Um jogo imenso desse, porque o jogo é muito grande, praticamente nenhum bug. E os bugs que eu tive não afetaram a minha experiência, então muito bem feito esse jogo, muito bem polido. Na questão de otimização, o PS4 rodou a Full HD 30 frames, mas fizeram de um jeito que ficou bem fluido também, não fica aqueles 30 FPS cansado, que você sente que o jogo tá pesado. Fizeram de uma forma bem polida e não caiu FPS em momento algum. Tinha cena que mudava a iluminação do mapa inteira
de uma vez e não tinha nem loading, sabe? Uma guerra acontecendo lá em Asgard e nada de cair FPS, muito bem otimizado também. Você vê que quando as grandes publicadoras da Sony fazem os seus jogos exclusivos, eles exploram bem o console, e a Santa Mônica nunca deixou a desejar em questão de desempenho. No PS5 é claro que você vai ter uma experiência muito melhor, mas no PS4 vale a pena você dar uma chance também. Um jogão e você não vai ficar decepcionado se jogar no PS4, vale a pena de verdade. Então minha opinião final sobre o jogo, minha nota, pra mim, a minha nota é 10. Não porque é um jogo perfeito, mas sim porque é um jogo que entrega tudo que promete. E as coisas que eu fiquei insatisfeito foram coisas que eu fiquei insatisfeito, não que precisavam ter. Era que coisas que eu queria que tivesse, mas não que precisavam ter, entendeu? Como por exemplo a questão de você não jogar de Mjolnir. Eu queria jogar de Mjolnir, mas já vou adiantar isso pra vocês, não vai ter, não cria essas esperanças. Mas tudo bem, foi a escolha deles, não é uma coisa que você vai ficar se martirizando e vai ficar triste por não ter acontecido. Eu fiquei, mas não precisava ter. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa por fazer esse vídeo bem atrasado, minha garganta não tá boa. Inclusive em alguns momentos desse vídeo eu acho que ela falhou. Mas eu espero que eu tenha entregado um conteúdo bom, com uma qualidade boa pra vocês. Foi o melhor que eu pude fazer. Esse vídeo já foi gravado até mais de uma vez, mas espero que vocês tenham gostado de verdade. Se puder apoiar o canal, dá like, compartilha. Eu vou tentar ser mais ativo sim. Ele acabou, graças a Deus, e agora eu posso me dedicar mais a esse canal. Muito obrigado por ter visto até aqui. Um grande abraço. Tchau.